Ele procurou a gente para desenvolver o projeto que o Carnavalesco já tinha desenhado. Foi através do Paulo Pina, o coreógrafo da comissão de frente, que trouxe pra gente um contexto geral do que ele estava pretendendo fazer naquele ano. E eles queriam impressionar de alguma forma, trazer essa comissão de frente de uma maneira um pouco mais retrô, que era o que eles queriam voltar, né, pras raízes do carnaval. Isso aqui foi o começo. Mentira! Quem que trouxe isso? Foi ele que trouxe? Isso aqui foi feito pelo Carnavalesco, que é o Jorge. Isso aqui foi o início de tudo. Isso aqui foi a primeira reunião que a gente fez. Onde começou, né, a ideia do Carnavalesco e a dificuldade da gente resolver isso aqui, né? O nosso objetivo era tornar esses desenhos dele, essas ilustrações, em realidade, né? É tirar a ideia literalmente do papel para a avenida. Necessidade do cliente ensaiar enquanto a gente construía e desenvolvia os mecanismos. Coisas muito manuais, então a ideia era sempre trazer, tipo, os próprios bailarinos participando da história e contando a história através dos livros. Ele ia contra a tendência das comissões de frente atuais que buscam tecnologia, inovação com drones. Se é uma comissão de frente, a gente tá abrindo ali a escola, literalmente, tá, né, botando a cara logo no começo. Eles encaram a comissão de frente como um espetáculo à parte, independente do abre-alas e dos carros decorrentes. Por conta dessa necessidade do cliente em estar ensaiando enquanto a gente desenvolvia os mecanismos, a gente conseguiu disponibilizar para esse cliente um espaço durante o turno da manhã e parte do nosso turno da noite. A gente conseguia trabalhar nos mecanismos, né, na parte de serralheria, de marcenaria, da nossa fábrica, que já produz normalmente. E na parte da noite, a gente tinha um acompanhamento de um produtor também com eles na madrugada, acompanhando todos os ensaios que aconteciam dentro da nossa fábrica. Então a gente trouxe ele para ensaiar junto da gente, pra gente conseguir entregar o mais próximo do que ele estava idealizando. Então, dessa forma, a gente conseguiu acompanhar o projeto literalmente de ponta a ponta. As reuniões com o Paulo, elas eram muito produtivas, né? E lúdicas. Dá pra super ver, dá pra ver o tempo. Desde a parte de construção até como eram os ensaios deles, quais eram os nossos gargalos, os nossos calcanhares de Aquiles ali nesse momento. Para no dia seguinte de manhã a gente já tinha esse reporte pronto do que tinha acontecido na madrugada. Então de manhã já era todo dia. Equalização de cronograma, alinhamento de demanda e resoluções para no outro dia à noite a gente já ter várias soluções que eram necessárias para o cliente. São os vários mecanismos que a gente tem, as materialidades para essas coisas, o tempo que a gente tem para executar e que eles vão usar as coisas no balé, a intensidade de tudo. Criativa, você fez todo mundo entrar no projeto 2026. Que haja peso, todo mundo às costas, os bíceps. Obrigada, criativa. O clima, né, na área externa, a gente tem que pensar em todas essas condicionantes para chegar no que vai dar certo com a coreografia do Paulo e fazer esse balé ficar lindo. Diferente, assim, acho que de todas as outras comissões, as outras escolas vieram com coisas enormes e a gente teve livros que dançavam junto da coreografia. Primeiro, surreal, porque eu nunca imaginei estar trabalhando com isso, com algo tão gigantesco quanto o carnaval. Mas surreal também porque a ideia partiu de uma coisa tão simples. A nossa equipe, assim, pensando como trazer essas ideias, a gente partiu de um livro de criança, que você abre e sobe ali o pop-up e etc. Uma coisa tão simples e corriqueira, né? Mas que funcionou tão bem na avenida e encantou tantas pessoas da maneira que encantou. É desses livros que ela sonha, viaja, brinca. E ele também diz que ele sabe que é impossível. É isso, assim, acho que desde o início eu sempre fui muito admiradora do carnaval, mas eu até falava isso, era algo que eu via e eu admirava. E pra mim era algo tão incrível e tão grandioso que eu nem alcançava a ideia de um dia estar fazendo aquilo. O mundo inteiro tá olhando pro Brasil, pro Carnaval do Rio especificamente. É uma festa gigantesca, uma cultura que pulsa, assim, é muito enriquecedora.
ver o resultado foi contagiante. Os 5 carros saindo na comissão de frente, toda aquela luz, toda aquela alegoria, né? Os nossos adereços subindo e descendo, aquele movimento foi contagiante. Foi uma bela crise de ansiedade, verdade é essa. Aqui entre a gente. Não bota no vídeo. E de repente você vê como as pessoas reagem àquilo que você se dedicou tanto, que você sonhou tanto, sonhou junto, dividiu esse sonho. Nada pra mim supera essa cena aqui na avenida. Essa cena quando eles abriram os livros, assim, a gente que tava vendo o desfile. A gente foi na avenida, né? Então a gente vê as pessoas na avenida, a reação a cada vez que o livro abria, os celulares subindo, a galera gritando, assim... Na hora eu fiquei muito tensa, porque eu queria que desse tudo certo, mas foi muito, 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 muito emocionante. Literalmente, eu ouvi o UOL no meio da avenida. Assim, não tem como não ficar mexido com isso, porque abria o livro e era todo mundo. Uau! E muitas pessoas olharam pra mim e falaram, cara, que bizarro o tamanho do que vocês fizeram. Tava tudo lindo e tudo muito mágico, encantador. E realmente a gente contou uma história muito linda. Eu acho que mostrou isso na Sapucaí. E eu acho que mostrou isso na nota também. Ver ali na hora da apuração que quando a gente foi avaliado e a comissão de frente ganhou 4/10 ali, os 40 pontos, a gente teve essa força de que, pô, juntando o sonho do cliente com a nossa técnica, com a nossa dedicação também, a gente consegue fazer qualquer coisa. Quando acabou o desfile no dia seguinte, ele mandou o print pra mim falando assim, tô no Trending Topics. E ele foi parar no Trending Topics. Então, assim, trabalhar como comercial é um pouco ser o terapeuta do cliente, aturar uma crise de ansiedade dele, passar pra ele essa confiança de que a gente sabe o que a gente tá fazendo, passar pra ele que você tá entendendo, acima de tudo, a paixão que ele sente pelo projeto da vida dele. Anjinhos barrocos, que é uma constante temática da obra da professora. Os livros viram palco, os personagens sobem, abrem, fecham. Onça, a professora adorava onça. O movimento todo espelhado, né? Para todo mundo aqui na Sapucaí se deleitar, ver essa obra de todos os lados. Com certeza da nota, vou fazer parte 99% da nota. Então, estou muito feliz com vocês, muito grato. Realmente foi um trabalho que era um desafio pra gente. A gente não esperava que fosse ser essa loucura, ninguém esperava. Mas com certeza a nota não é minha, é de vocês também. Então, muito obrigado. Até 2027.